Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário com mais cotistas na Bolsa do Brasil. É isso aí, eu vou falar sobre um dos queridinhos aí dos investidores de fundos imobiliários, o MXRF11, e comentar por que ele está tendo uma queda aí nos últimos dias e também por que o provento vem baixando. Então se você se interessou, se inscreve no canal, deixa seu like, nos siga nas redes sociais e vamos lá! Bom, vou começar aí com um breve resumo sobre o MXRF11, caso você não conheça esse fundo imobiliário, que eu acho muito difícil, ou caso você não tenha entrado aí tão a fundo sobre os detalhes desse fundo imobiliário. O MXRF11 é um fundo imobiliário relativamente antigo, ele foi lançado lá em 2012, em março de 2012. É um fundo imobiliário que é gerido pela XP e tem como administrador o banco BTG Pactual. Ele conta com uma taxa de administração de 0,9% ao ano e conta com cerca de 300 mil cotistas. É o maior fundo imobiliário do Brasil. Além de ter um patrimônio líquido aí na casa de 1,85 bilhões. É um fundo imobiliário aí com um patrimônio líquido bem grande. Teoricamente, o MXRF11 é um fundo imobiliário híbrido, porém muitas pessoas, e eu me incluo nesse meio de pessoas, consideram esse fundo imobiliário como um fundo imobiliário de papel. Por quê? A grande maioria dos seus investimentos são em ativos que contam com lastros financeiros, sejam eles CRI, debentures, LCI, LH, e também contam com cotas de outros fundos imobiliários, além de ter alguns imóveis físicos. Por isso que ele é chamado de híbrido, por não ter só investimentos em papéis. Ele também investe em outros fundos imobiliários e também tem alguns ativos físicos, alguns imóveis. E o valor patrimonial por cota é de R$ 10,16. Esse baixo valor nominal aí por cota é um dos grandes atrativos desse fundo imobiliário. Por quê? Muitas pessoas investem em outros fundos imobiliários e aí sempre sobra aquele valor ali quebrado que não dá pra gente completar e comprar uma cota a mais de algum outro fundo que custe um pouco mais caro, 100, 110 reais. Então muitas pessoas, para não deixar esse dinheiro parado na conta, acabam investindo no fundo imobiliário MXRF11. Para não deixar aquele valor ali sem render nada na corretora ou no banco, a gente cata, coloca esse dinheiro no MXRF11 e aí, querendo ou não, vai acabar gerando uma renda aí no final do mês, tendo um dividendo, mesmo que seja baixo. E é isso que traz uma grande liquidez para esse fundo, uma grande quantidade de negociações e também é uma das possíveis causas dele ser o maior fundo imobiliário com o maior número de cotistas do Brasil. Muitas pessoas usam essa estratégia de investir o troco de outros investimentos no MXRF11. Uma dessas pessoas é o Thiago Reis, aí, o fundador da Suno, que é uma grande pessoa, porém, em contrapartida, o sócio dele, aí, um dos parceiros da Suno, uma das minhas inspirações, o professor Baroni, não gosta muito dessa estratégia. Então a gente vê aí que não tem certo nem errado, tem uma questão de estratégia pessoal de cada um. Mas, sem mais delongas, vamos entrar aí nessa queda dos últimos dias que vem acontecendo e o porquê dela. Bom, em novembro o MXRF11 variou de R$ 10,52 até R$ 10,58. Pagou um provento aí de 6 centavos por cota, tanto em novembro quanto em outubro, o provento pago aí foi de 6 centavos por cota. E aí logo que virou o mês, aí entrou o mês de dezembro, em poucos dias, o fundo chegou a cair até R$ 10,19, chegando praticamente aí no seu valor patrimonial de cota, que é de R$ 10,16. Foi uma queda expressiva de quase 4% em torno de 10, 12 dias. E é isso aí, causou um pouco de alvoroço. Aí muitas pessoas, como é um fundo com muitos cotistas, e muitas dessas pessoas acabam investindo sem acompanhar o fundo, somente colocam aquele troco de outros rendimentos dentro desse fundo imobiliário. Muitas pessoas acabaram não entendendo aí o porquê dessa queda, o porquê da diminuição dos proventos, e ficou se perguntando se é o caos, se a XP está quebrando, o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Mas calma que eu vou falar o que está acontecendo para vocês. Vamos lá. O fundo está mudando um pouco a estratégia de investimentos dele. Ele está deixando de ser um fundo imobiliário que investe em papéis que têm um alto retorno, porém com um alto risco, para investir em papéis que têm um retorno menor, porém um risco menor. Então o fundo está tentando mudar de high yield para high grade. E isso para trazer um pouco mais de tranquilidade para a gestora, ter um pouco mais de previsibilidade nos proventos e trazer aí realmente um pouco mais dessa tranquilidade, tanto para a gestora quanto para o cotista. Porque muitas pessoas não gostam tanto aí de ver essa oscilação tão grande, principalmente fundos imobiliários, que são aí conhecidos por ser um pouco menos voláteis do que as ações. Então esse é um dos motivos do fundo imobiliário estar mudando um pouco dessa estratégia. E o fundo também é bastante atrelado ao CDI e ao CDI+. Cerca de 93% dos investimentos em papéis desse fundo é atrelado ao CDI e ao CDI+. E o CDI está em 1,9% ao ano. E aí, se o cotista espera ter um provento, aí, um dividend yield de 8% ao ano, é muito difícil conseguir esse retorno aí de quase 4 vezes a Selic, quase 4 vezes a taxa CDI, no investimento de baixo risco. Sempre vai ter essa relação inversamente proporcional entre risco e retorno. Então, se o fundo quer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de previsibilidade, ele vai começar a investir aí em produtos atrelados ao CDI
porém com uma taxa menor, com um prêmio menor e, consequentemente, o risco também vai ser menor. Com isso, a gestora tem mais tranquilidade para fazer emissões de cotas, investir seu dinheiro, se preocupar menos aí com dores de cabeça que podem vir a acontecer, principalmente um fundo aí com 300 mil cotistas. Se acontece alguma coisa, se algum papel aí não paga, se ele toma algum calote, é um alvoroço muito grande, tem muitas pessoas que serão impactadas e isso pode atrapalhar muito, derrubar muito o preço do fundo imobiliário. Então, por isso que a gestora está mudando um pouco essa estratégia, tentando se tornar um fundo high grade. Eu vou colocar aqui do lado algumas imagens mostrando os indexadores desse fundo e vocês vão perceber também que ele é muito pouco indexado ao IGPM e ao IPCA, que são aí indicadores da inflação. O IGPM esse ano chegou a bater 20%, alguns fundos surfaram muito essa alta, eu cheguei a ver fundos aí pagando mais de R$1 por cota por serem muito indexados ao IGPM. Porém, isso são ondas. Vai ter uma hora aí que o IGPM vai voltar ao seu normal, vai voltar a baixar, ficar em 10%, por aí, 5%, não sei. E aí os proventos desse fundo imobiliário também vão começar a baixar muito. E aí o que vai acontecer com esses fundos imobiliários? A cota, que está se valorizando muito atualmente, vai voltar a cair e muitas pessoas que investem em fundos imobiliários somente porque viram aí que o dividend yield está alto, que está pagando provento alto por cota, acabam entrando no fundo sem saber porquê, sem saber qual é a estratégia, quais são os indexadores desse fundo imobiliário, no caso dos fundos de papéis. Quando cai, não sabe porquê, acaba vendendo aí na pressão, entrando aí no efeito manada e acaba tomando prejuízo mesmo tendo recebido dividendos altos. E é isso que pode acontecer aí com o Maxi Renda, o MXRF11. Como ele tem um valor nominal de cota muito baixo, muitas pessoas acabam investindo esse troco de outros investimentos nele e não acompanham o fundo, a estratégia, não leem os relatórios gerenciais. E aí quando o fundo começa a mudar um pouco a estratégia, diminui um pouco o dividend yield por estar mudando essa estratégia, as pessoas não sabem o que aconteceu. Mas o gestor do fundo imobiliário chegou a informar em 2 ou 3 relatórios gerenciais que está mudando essa estratégia. Eu vou até colocar aqui um trecho onde ele comenta isso para vocês acompanharem. E um outro ponto de atenção em fundos imobiliários, principalmente nos de papéis, são fatos não recorrentes. São coisas que aconteceram em determinado mês, que geraram uma renda extra e aí, consequentemente, um provento mais alto em algum mês, que não vão acontecer mais. Por exemplo, aí teve mês que o MXRF11 chegou a pagar 12 centavos por cota, e aí deu um dividend yield de 8, 9%. Muitas pessoas aí entram no embalo, veem esse provento mais alto em determinado mês, e muitas vezes o valor de mercado está um pouco mais alto, porque o fundo pagou aí 2, 3 meses um dividend yield mais alto, as pessoas acabam comprando sem saber, principalmente por conta desse baixo valor de cota. E aí agora que o fundo está caindo, as pessoas entram à loucura, não entendem o que está acontecendo, quando o fundo volta ao patamar estável, ao seu patamar normal, que é o esperado. Então a gente tem que ter muita atenção nesse ponto, não entrar só porque o fundo está pagando um dividend yield mais alto, mas sim porque você entrou, leu o relatório, entendeu a estratégia e isso fez sentido para você. Aí sim vale a pena investir. E aí, agora o que os cotistas ou as pessoas que estão interessadas nesse fundo imobiliário precisam entender é que a estratégia do fundo deu uma mudada, ele está pretendendo agora ser um fundo high grade, e aí o esperado é que o provento pago mensalmente seja aí na casa dos 5, 6 centavos, não vai ser nada muito alto, vai ser um dividend yield anualizado de 5, 6% ao ano, porém, essa é a estratégia do fundo, correr menos riscos, pagar um provento menor, porém tendo uma previsibilidade um pouco maior. E essa que é a nova estratégia do fundo imobiliário. E isso justifica um pouco essa queda dos últimos dias. Essa mudança de direcionamento, os proventos um pouco mais baixos já nos 2 últimos meses foram na casa de 6 centavos, então ele já está começando a baixar, deve se manter estável por esses valores. E aí o mercado começa a precificar um pouco mais baixo, porque as pessoas querem ter um provento um pouco mais alto, ou porque não concordam muito com essa estratégia, querem correr mais risco, vão para outros fundos. E aí, como a oferta fica maior do que a demanda, o preço cai. Ele chegou a cair aí a quase o valor patrimonial por cota, eu acho que chegou a ser até um desconto muito grande, uma precificação aí um pouco a mais do que deveria ser, e aí pode ter se tornado uma oportunidade para quem concorda aí com o fundo imobiliário, para quem acha que a estratégia do fundo é boa no longo prazo e acha interessante. E aí cabe a vocês interessados no fundo, ler os relatórios gerenciais, entender a estratégia do fundo, ver onde ele está investindo, e se fizer sentido, invista. Se não fizer, não invista em outro lugar. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse fundo imobiliário, se vocês têm ele em carteira. Isso me ajuda a entender que o conteúdo que eu estou criando está ajudando algumas pessoas e também ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e ajuda a crescer o canal cada vez mais. Então é isso, muito obrigado e até mais.